Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pinkola Estes, capítulo 8, parte 7. Construir um muro para prender pessoas dentro e para impedir a entrada de pessoas livres. Quando é impedido o livre acesso das pessoas às suas próprias crenças de sustentação, suas imagens e ideias sagradas, e quando aqueles que valorizam o sagrado são declarados errados, confusos, atrapalhados, mal informados, anátemas, ameaçadores, perigosos, incultos, arrogantes, por quererem seguir seu próprio estilo de vida, que sempre lhes foi conveniente, nesse caso também, se torna mais fácil semear a divisão entre as pessoas pelas ordens do regime. Haverá então aqueles que ainda professam sua crença, e haverá os que alegam já não ter crença alguma em nada que seja sagrado, mas que de fato se agarraram a essa crença de forma oculta e clandestina. Daí a divisão. O regime conta com isso, com o fato de que os dois grupos temem se posicionar juntos como uma força para sempre, pois um procura, em primeiro lugar, preservar o eu, e os dois receiam, acima de tudo, que eles mesmos, suas famílias e amigos sejam atingidos. O regime conta com esse esvaziamento de força. O poder governante quer que as pessoas não se unam abertamente e com vigor para resistir ao regime. Essa é mais uma velha forma de subverter o que no passado unia as pessoas livres. Quer dizer, a capacidade das pessoas de se reunir em seus locais e espaços sagrados para se encontrarem e planejarem sem medo de consequências nefastas provenientes do alto. Um regime dedicado a permanecer no poder, não com o povo, mas por sobre o povo, gosta de impedir as pessoas de se reunirem em seu local mais sagrado, com isso, novamente, privando as pessoas da força que surge diretamente de anos de dedicação e santidade mantidas em qualquer local sagrado por décadas e às vezes por eras. Ao fechar os sagrados locais de reunião, o regime cria para as pessoas uma constante sensação de estado de sítio, exatamente adequado para os que desejam controlar as massas. As pessoas, então, precisam se tornar como beduínos, sempre mudando de lugar suas tendas, procurando um ou outro abrigo para se encontrar onde for possível. É inevitável que alguns dos que não têm uma percepção tão boa comecem a se afastar e a dizer: mas pode ser que nossos senhores tenham razão de nos tratar tão mal. Não seria melhor se fôssemos mais agradáveis, mais conciliadores, mesmo que nossos senhores não o sejam? Quando as pessoas sob o domínio dos senhores começam a ter medo, a se desagradar, a ter suspeitas umas das outras, isso separa irmão de irmão, irmã de irmã. Essa falta de solidariedade e de coalizão é promissora para que a ditadura se mantenha no poder. Por estranho que pareça, essa divisão do povo para que não haja consenso, para que não haja pontos de reunião em busca de condições melhores ou mais puras, também é imposta por aqueles que estão no poder em muitas prisões úmidas pelo mundo afora. Na prisão, as pessoas são mantidas separadas umas das outras, sem que lhes seja permitido um convívio social, por mais que alguns minutos a cada vez. Elas são mantidas isoladas para desestimular a comunicação que importa, para abafar a conversa sobre liberdade, que significa justiça, em vez de apenas uma recitação de algumas palavras decoradas. No caso do comunismo, apesar de o poder vigente não parar de proclamar como todos eram livres e felizes por toda a Europa e Ásia, sem irritação de devoções religiosas de muitas naturezas, essa ditadura militar construiu muros gigantescos com arame farpado, blocos de concreto e tijolos para poder manter toda aquela gente feliz, livre e feliz de seu regime opressor dentro de seu garrote de influência. Eles ordenaram a construção de um muro específico chamado Muro de Berlim, que teria mais de
3,60 metros de altura e mais de 160 quilômetros de extensão para separar pessoas de outras pessoas. Esse muro imenso foi construído para que ninguém tivesse autorização de livre passagem para entrar. E, o que era ainda mais especial, ninguém tinha permissão para sair, sob ameaça de ser evitado e humilhado de um lado e punido com a morte do outro lado. Não era permitido a ninguém sair para outro lugar no mundo. Aquele muro, com o dobro da altura média de um homem e 4 vezes a altura de uma criança pequena, tinha a finalidade de separar o povo mais livre do povo totalmente preso. O muro e os portões de fronteira eram patrulhados por soldados, com armas de fogo, que tinham ordens de atirar para matar qualquer um que tentasse irromper pelos portões ou que tentasse escalar, saltar, fugir ou passar voando por cima do muro na direção da liberdade. Com o tempo, os corpos de pequenas famílias inteiras jaziam junto às sapatas do muro. Os corpos de patriotas, pintores, dançarinos, músicos, camponeses, professores, floristas, sapateiros, celeiros, de cada homem, cada mulher, cada criança que tentou transpor o muro na calada da noite, tentando distrair os soldados, tentando passar velozes num carrinho minúsculo lotado de criaturas determinadas a respirar o ar da liberdade, até mesmo tentando passar voando por cima dele, num aviãozinho construído em casa. Todas essas criaturas, com a liberdade ardendo no sangue, jaziam mortas junto ao muro patrulhado implacavelmente. Todas eram criaturas com perfeito uso da razão, que ansiavam pela verdade sagrada e morreram literalmente tentando transpor o muro de mais de uma forma. Com rumores de ter se inspirado em parte em Santo Estevão, na Santa Mãe, em seu filho, em 1956, irmãos e irmãs se reuniram realmente em solidariedade numa revolução húngara confrangedora. Uma insurreição contra a URSS, que mantinha a todos eles cativos dentro das muralhas soviéticas. Quando a polícia tentou esmagar os manifestantes, os militares húngaros se juntaram aos rebeldes e lutaram lado a lado com seus irmãos e irmãs contra as tropas soviéticas, mas a URSS voltou com tanques russos e os húngaros combateram os tanques nas ruas usando apenas pedras e suas mãos desarmadas. Apelos patéticos foram transmitidos por rádio do interior da Hungria, implorando para que as tropas da OTAN interviessem. Mas não era para ser. Os combatentes pela liberdade foram esmagados, seus líderes assassinados. Os húngaros e outras pessoas valentes de todos os países soviéticos continuaram a lutar por mais de 33 longos anos pela liberdade, que finalmente alcançaram com o fim da União Soviética em 1989. Nesse caso também está o que nossos mais velhos diziam. Os que se ergueram para lutar contra os tanques negros foram conduzidos não pelo ateísmo, não por um ser humano, não por nenhum pensamento deste mundo. Eles foram guiados por suas crenças mais antigas, aquelas que estavam em sua medula quando eles nasceram, que se identificam com a Mãe, a Santa, com o mundo além do mundo, onde todas as coisas, todos os milagres são possíveis. Meu pai e meus tios costumavam repetir várias versões deste pensamento imediato. Pode-se aprisionar um homem, mas não existe cadeia que prenda a mente de um homem ou seu coração. Sua alma, seu espírito, sua mente, seu coração escapulirão por entre as grades, porque todos eles nasceram com asas. Essa enorme muralha contra a livre movimentação das pessoas, contra a liberdade de considerar o sagrado com toda a esperança, era chamada de cortina de ferro. Ao longo de muitas décadas, muitas pessoas proeminentes tentaram de dentro e às vezes de fora do muro soltar seus tijolos. Cada um ajudou a abalar o muro, mas ele continuava firme, oprimindo tantos povos por uma região tão vasta da terra, até que finalmente um dia, no momento do tempo,
De um lado a outro de tantas das nações capturadas por trás do muro, a chamada gente do povo se ergueu para reivindicar todas as liberdades, também a da Santa Mãe.